E aí, pessoal? Matheus Botarro aqui, mais um episódio aqui do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. Estou aqui hoje com a Stephanie Martins, Oi, intercambista oi. aqui em Cork, veio para Irlanda para curtir essa experiência aqui. Então, queria dar muito boas-vindas a você, Stephanie. Saber que bacana que você aceitou o convite de ter vindo, né? É muito bom ver a perspectiva de várias pessoas, né? Questão do intercâmbio aqui em Cork, na Com Irlanda, e certeza. especificamente em Cork. E a primeira pergunta que eu faço padrão é: como é que surgiu Irlanda na sua vida, assim? Você estava no Brasil e vou-me embora. Olha, isso é uma história um pouco longa, na verdade. Temos tempo, temos tempo. Minha história começa muitos e muitos anos atrás. Eu estava na escola, ensino fundamental ainda, e um amigo meu, pela primeira vez na vida, ele falou para mim sobre intercâmbio. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar disso. Eu acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos, talvez. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre intercâmbio. Só que o intercâmbio que eu pesquisava é o comum de Estados Unidos, né? É, Antigamente era muito comum ter aqueles intercâmbios para os Estados Unidos ainda como adolescente, né? Não como exato, adulto, né? exato, exatamente. E também o intercâmbio de au pair, que é o intercâmbio mais barato que você encontra para os Estados Unidos e tal. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso. Só que, assim, era fora. Da sua realidade. Exatamente, fora da minha realidade. Os meus pais sempre, assim, apoiaram muito a gente. Eu tenho duas irmãs mais novas. E eles sempre apoiaram muito a gente e tal, mas eu não conversava muito sobre isso. Eu ficava lá pesquisando e assistindo vídeos e vídeos e vídeos. YouTube, né? Tava em alta, assim, extremamente. E eu assistia todos os vídeos pelo YouTube. E aí, eu acabei parando, né? A gente começa. A vida continua, A vida continua. você não pode ficar sonhando, você tem que fazer Exato, acontecer. fazer acontecer. Mas para isso precisava trabalhar, né? Porque eu não queria ter isso de, tipo, meu pai vai pagar para mim. Eu tenho mais Ah, duas irmãs, acho que, não tem. né? É a Muita realidade de coisa. muitos intercambistas aqui, Exatamente, né? exatamente. Então, claro que eles sempre me apoiaram, mas eu queria por mim mesma, né? Sim. Trabalhar, juntar dinheiro e tal. E aí acabou que a vida continuou, eu terminei a escola, fui fazer faculdade, comecei a trabalhar no emprego fixo até então, foi bem no ano da pandemia, e comecei a trabalhar numa escola que eu amava e tal. E foi passando o tempo e tal, e eu parei, acabei ano retrasado, Você tem quanto é, tempo de Irlanda? 1 ano e 5 meses, Um ano e cinco mais ou meses. menos, é. Então, um É, ano e praticamente 2 anos atrás ali. Você... praticamente, foi vinte e dois 2022. 22 isso aí. 2022 foi um ano extremamente importante na minha vida. Eu fui promovida no meu trabalho, onde eu trabalhava na escola, e eu comecei a ganhar um pouco mais, né? Ter um salário um pouco melhor, né? Eu conseguia, já ajudava na minha casa. É, Aí foi um ano que eu viajei muito. Eu Mas você viajava ao Brasil, né? viajava no Brasil. Mas assim, eu competia, eu sou bailarina, então. Nossa, que legal. Essa Eu, informação eu não sim. tinha, ó. Que Aí, legal. pois é, então eu competi, a gente saía para competir. É, eu consegui sair, levar a minha mãe e a minha avó para passear. A gente foi para Porto Seguro, que foi quando meus pais viajaram, quando eles casaram. Então eu tive essa oportunidade, assim, financeiramente, de proporcionar essas Profissional coisas para minha família. e algumas viagens que você fazia por causa da Exatamente, dança. exatamente. E aí, quando fala que essa viagem foi um Divisor de divisor água. de águas, porque eu não pensava mais no intercâmbio, mas porque eu trabalhava muito. Então eu trabalhava muito, chegava em casa cansada, aí às vezes era dia de ensaio, então eu ia para o meu ensaio. Mas assim, eu parei um pouco de pensar em intercâmbio. Mas eu sempre falei de morar fora. Sempre falei de morar fora com a minha mãe. É, Quem é próximo de mim sabe que sabe você. Eu disso. também sempre quis ser Exato. o primo que mora fora, o filho Exato. que mora fora. Eu sempre quis. Eu sempre tive essa vontade também. Exato. Aí Você eu voltou a pesquisar sobre intercâmbio. não voltei. Não voltei. Hum, Depois dessa viagem eu vi, nossa, não, eu consigo, tipo, financeiramente falando, tipo, juntar um dinheiro e tornar e, possível. exato, e fazer alguma coisa da minha vida. Porque a parada não era uma opção. E acabou que no final de setembro para outubro, assim, eu tava lavando a louça em casa
E meu pai sentado assim, eu nunca, não costumo conversar com ele sobre intercâmbio, porque eu sou muito próximo do meu pai, eu falo, nossa, ele vai sofrer, eu vou sofrer. Então não era uma coisa que eu falava muito com Muito, ele. né? Mas a minha mãe, direto, direto. Até ela começou a falar, mas quando você morar fora? Que até então eu não queria É. também. Aí ele, assim, jantando e tal, e aí ele falou, filha, mas você não vai estudar fora, assim, fazer alguma coisa? Porque até então eu trabalhava muito, não tinha terminado a faculdade ainda. E assim, ficava uma rotina cansativa, sabe? Eu acho que ele percebeu que eu tava meio pra baixo, meio E atolada. ele, no fundo, ele já devia saber que era um sonho seu, né? Sabe? Porque ele nunca, tipo assim, veio falar comigo sobre isso. Foi a primeira vez. Aí quando ele falou isso, eu falei, talvez seja a hora E ele te de. deu o impulso que faltava ali, né? Exatamente. E aí, quando ele falou, eu voltei a pensar sobre isso. Tinha um amigo meu que estava aqui já, e eu nunca tinha pensado sobre Europa, Irlanda, muito menos Irlanda. Era mais os Nunca. Estados Unidos, né? Sempre foi Estados Unidos. Pra mim, nem existia intercâmbio na Europa. E aí, um amigo meu, ele falou pra mim, eu já sabia que ele estava aqui e tal, eu mandei mensagem. E aí ele falou assim, esse é o contato da escola que eu vou estudar, esse aqui é a minha... Como é o nome? Agência, consultor. Consultor da agência, da escola, não um Era consultor de consultor da agência, escola mesmo. consultor da escola. Só falar com ele, resolver e vem. Aí ele foi assim, coisa de 2 semanas. Tava fechado meu contrato assinado. Coisa de 2 semanas. Foi assim, E mais quanto tempo depois você veio? em 5 meses. Em 5 5 meses meses. você... Aí eu assinei o contrato, e até então não tinha nem contado pros meus pais, né? Não contei. Assinei o contrato, aí que eu fui falar pros meus pais. Ó, agora eu vou mesmo. Agora eu vou Não mesmo. tem jeito. Eu falei pra minha mãe separado do meu pai. Os dois, a gente mora todo mundo junto, mas eu falei separado. Para já preparar. Já deixa um beijo pra sua mãe e pro Foi seu no pai mesmo aí. dia. Eu realmente quero dar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pras minhas irmãs, pra minha família em todo, que eles sabem que a gente é muito próximo, a gente continua sendo muito próximo, mesmo estando longe. Tento ao máximo fazer parte de tudo isso, com as minhas primas, com todo mundo. Não tenho dúvida que esse deve ser o orgulho da família lá. Não só eu, viu? Tem muitas pessoas de orgulho na minha Orgulho. família, graças a Deus. Mas, assim, foi muito inesperado. Muito inesperado. Porque não imaginava que em tão pouco tempo Ia eu já acontecer, né? já estaria Mas aqui. Deus sabe o que faz. Com certeza. E a questão de planejamento, assim, né? O financeiro você já estava guardando dinheiro, você comentou, mas e a coisa de informação? Como é que foi, assim, você buscar? Cara, Aí você voltou a assistir vídeo e se eu te falar, que veio meio sem saber de muita coisa? Tem seu risco, mas... as minhas amigas sabiam mais coisa daqui do que eu. Porque eu tava assim, sabe quando você não tem certeza se aquilo tá realmente acontecendo? Não caiu a ficha ainda. Exato. E aí eu não pesquisava, não queria saber como que era o clima. Eu falava pra Irlanda, como que é lá? É chuvoso, porque o meu amigo me falou, não foi porque eu pesquisei. Mas o quanto era, se era frio, se não era. Eu só vi os stories dele, tá muito frio aqui hoje, que não sei o quê. Mas assim, eu não fui atrás de quase nada. Quase nada. Mas como até legal. É loucura. Porque você tem que chegar, você tem que fazer PPS. E eu não vim por agência, tá? Então, você tem que fazer PPS, você tem que fazer RP, você tem que pegar a carta da Correr escola. atrás de tudo. E aí, quando caiu essa ficha que você tinha que correr atrás de tudo, ou pra você foi orgânico, assim? Por isso que eu falo, foi uma coisa assim, de Deus mesmo, porque as coisas foram acontecendo, foi orgânico, então. Você chegou e aí o pessoal, tem que fazer isso, então vamos lá fazer. Não aí, sabia nada que eu tinha que fazer. A única coisa que eu sabia, que meu amigo tinha me falado, era que eu precisava, porque infelizmente a minha consultora, ela me ajudou a chegar até aqui, mas algumas informações foram perdidas, assim, omitidas, sabe? talvez. Exato. Então, assim, eu sabia que eu tinha que... Ela me falou que eu precisaria ligar na Garda, na imigração, para agendar o meu horário, para tirar meu visto e tal. Só que esse processo é o processo de Dublin. Não é o processo de Cork. Que aqui é o e-mail que manda, né? E aí tava todo mundo falando, manda um e-mail antes de vir pra cá, porque tá demorando muito. Porque senão você não consegue trabalhar. E eu liguei. Liguei, porque foi a informação que eu tinha recebido. Aí fez todo o processo que o pessoal ensinou lá. E aí você agendou, só que em Dublin. Exatamente.
A gente tem Você Dublin. agendou em Dublin? No dia que eu cheguei aqui, que eu pisei em Cork, meu amigo foi me Não, buscar. tô agendado já, tô Eu tranquilo. falei pra ele, não, eu liguei lá. Ele, mas não é ligar, é mandar Um e-mail. Eu falei, nossa. Aí Aí que você foi entender que você Aí- tinha ligado Não, pra Dublin. exato. Não, e tudo que aconteceu, que foi acontecendo dessa parte de documentação, foi tudo assim, acontecendo. Alguém fala, você precisa fazer isso. Aí eu ia atrás e E fazia. fazia. Sim, tudo assim, Ah, mas você é bem na desenrolada. na doideira. Mas bem desenrolada. Você vai, Tinha que resolve e fazer, pronto. Tinha que exato. fazer Tô sozinha. Se eu não fizer, quem que vai pra fazer? você. Não É. é? Mas Então, acaba que quando as pessoas chegam, eles estão meio que no mesmo barco, assim, né? A galera que sim, chega. isso ajuda muito. Aí o pessoal se ajuda muito, troca muita informação. Senta numa Muito. sala de aula que tem mais 14 pessoas, que tá todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Alguns numa etapa um pouquinho mais pra frente, que já te indica como é que foi a etapa anterior. Exatamente. E assim Foi vai indo, né? exatamente. E a Aham. acomodação, como é que você fez? Cara, quando eu decidi vir pra cá, acho que umas 3 ou 4 semanas antes que eu fui atrás da acomodação. Aí, Nossa. só piora. Vamos ver. Aí, de Mas só, novo. pela gente só piora, mas uma hora vai melhorar. Não, tá ótimo. Deus sabe que. Ah, isso. Aí, esse mesmo amigo meu, ele falou: Olha, eu fiquei nesse lugar quando eu cheguei. Mandou pra mim o contato da pessoa. Aí eu mandei mensagem, falei: Olha, eu vou chegar tal dia. Não, foi que eu já tinha comprado a passagem, que a gente comprou a passagem umas 3 ou 4 semanas antes. De eu vir pra cá. E aí, mandei mensagem, falei, olha, eu vou chegar tal dia, e aí eu preciso de uma acomodação e tal. Ela me mandou. Graças a Deus tinha uma vaga. E aí eu falei, então pode ser. Nesse aqui, esse quarto, eu dividi o quarto com mais 2 pessoas. E a localização era boa, era perto da E escola. como é que tá o seu inglês? Olha, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu falava um pouco. Muita Todo gente mundo, acha. Muita gente acha que já é. Não, eu falo um pouco, né? Até chegar aqui. Exato. Eu fiz inglês No Brasil. no Brasil, na pandemia, durante a pandemia, porque eu estava recebendo meu salário, mas eu não trabalhava período integral. Então eu tinha muito tempo. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você investiu no inglês nessa época. Aí eu fui fazer inglês, Mas procurei uma surtiu escola. efeito, né? Porque mesmo você chegando aqui e não tá no Sim, fluente, algumas coisas. você já conseguiu fazer uma curva de aprendizado aqui na Exato. Irlanda mais rápida. Exatamente. Então, quando eu fazia aula lá uma vez por semana, só 2 horinhas, mas eu tive professoras excelentes, excelentes. Então, isso me ajudou muito. A minha irmã também fazia aula comigo, então a gente conversava Acaba em tentando casa. conversar em inglês em casa. Exato. Então, acho que isso me ajudou. Qual que é o nome da sua irmã? Iris e Ana. Iris e Ana. Iris e Ana, por que vocês não estão aqui no intercâmbio também? Vem fazer intercâmbio. Não é por falta de falar. Nossa, elas não querem vir? Né? Elas até querem, eu acho. Mas a Ana, ela é minha irmã do meio, ela é mais assim, estável, né? Ela tá no último ano da faculdade dela. Não, termina a faculdade e vem. Exato, já falei. E a Iris, ela é novinha, tem 18 anos. E aí Já tem idade pra vir. tem idade pra vir. Arruma um trabalho, iria- junta uma grana e vem. Na verdade, acho que ela até iria vir. Mas ela começou a fazer a faculdade, que ela é muito inteligente. Tá fazendo 2 faculdades. Faz faculdade aqui na Europa. 2 faculdades ao mesmo tempo. Aí, ó. Aí ela tá lá, quietinha. Quando acabar, ela vem. Tem 3, Mas a três oportunidade lá vai que são voltar. orgulho da família. Vou ter que deixar assim. Eu falei que eu. Não é só você, né? Ah. Mas aí você veio pra acomodação. Você achou a acomodação fácil também pegando essa. Mas e a sua acomodação fixa? Exato. Foi fácil de achar? Mais ou menos. Porque é uma dor gigante aqui, Era né? uma dor. Sim, infelizmente é uma coisa crítica aqui, né? Acomodação. Estou passando por esse processo novamente. Então, da primeira vez eu estava nessa acomodação. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei numa casa com mais. Uma semana assim, é só eu de mulher, mais 8 homens. E aí, tudo na mesma idade. E a gente acabou fazendo amizade. Então, essa amizade a gente ficou durante. Eu fiquei. Até eles foram embora agora já, uns. Mas assim, a gente fez uma amizade muito legal e a gente se ajudava muito. Então, todo mundo precisava de acomodação. A gente falou, vamos alugar uma casa. E vão dividir todo mundo. E a gente divide, exatamente. Aí, a gente contratou uma corretora. É corretora que fala, É, acho, né? corretora. Ela É uma agência, né? Aqui chama agency. ela House agency. Mas é corretora. Pra ela ajudou, quem tá assistindo a gente poder compreender. ela ajudou a gente a encontrar uma casa. Era longe.
Mas era uma casa muito bacana. E aí dava pra todo mundo ir pra lá. Tinha que dividir quarto, não tinha jeito. Mas a gente falou, vamos e a gente vai Vamos vendo o que indo e vai vai ver o que dar. que vai dar. Exato. Alugamos a casa. Acabou que eu não fui pra essa casa. Não fui pra lá, porque eu consegui um trabalho tipo, do outro lado da cidade que eu começava às 7 horas da manhã. Então não daria tempo a casa Tempo. pra lá. Não daria tempo de eu ir atravessar a cidade É, inteira a tão logística não ia cedo. funcionar. Não ia. Aí eu conheci também dentro desses amigos tinha um casal e eles estavam alugando outra casa com outro casal. E tinha mais um quarto single, né? Separado, solteiro. Uhum. Eram 3 quartos, Eram né? 3 2 de quartos. casal e um single. Isso. E aí você passou Aí eu eu. falei, eu vou. Porque não tinha como. Isso já tinha, tipo assim, tava 2 dias de acabar a minha acomodação, entendeu? Então, eu não tinha escolha. Aí eu falei, vou pra essa casa. E a casa era maravilhosa, maravilhosa. Assim, a gente deu muita sorte. A dona da casa morava ali do lado, tipo, uma casa junto, mas a gente tinha Germinado ali. nossa Privacidade. privacidade. Então, a gente tinha a nossa cozinha, nosso As coisas canto, normais, né? Uma casa normal. Então, foi muito bacana. Acabou que não deu certo essa casa. Eu fiquei lá ainda 5 meses, eu acredito. Porque algum das pessoas que saía, e aí a casa foi meio que desfeita, assim. Mais ou menos Mais ou isso. menos Que, isso. isso é um assunto que... Perrengues de acomodação, gente. Exato, Ponto. exato. Continua. Vira a página. Aí, acabou que a gente precisei sair de lá. Nesse meio tempo já tinha conhecido a Magda e o Tyson, né? Gente, a Magda e o Tyson. A Magda já esteve aqui no episódio. E o Tyson também já esteve aqui. Procuram o episódio dele aí no canal, porque é bem legal. A Magda ficou grávida no intercâmbio, né? É uma estudante grávida que teve a Ilênia, né? Aqui na Europa, aqui na Irlanda. Sim. E ela conta a trajetória dela como mãe, né? Como na maternidade. Foi bem legal. E o Tyson, gente, é o marido da Magda, já veio também super engraçado. Só de falar, a gente já tá rindo, né? Super engraçado, o episódio dele também foi bem legal. Então você conheceu os dois e começou a morar com eles. Sim, eu conheci a Magda primeiro na escola, porque ela estudava de manhã e depois ela mudou pra tarde, e foi bem quando eu entrei. Então a gente era da mesma sala. E aí, com o tempo, a gente foi fazendo uma amizade muito, muito, muito bacana. Muito bacana, assim. Não, eles são sensacionais. São sensacionais. E depois que eu descobri que o Tyson e a Magda eram amigos desse meu amigo que me ajudou a vir pra cá. Ah, tá. Eu não conhecia eles ainda. Não sabia. Exatamente. Depois eu falei, nossa, Cork é muito pequeno. E aí foi isso. Então, a gente já tinha essa amizade bem, assim... Consolidada, assim. Consolidada, exato. Então, a gente teve a oportunidade de... Eu precisava de um lugar para ficar, eles também precisavam. A gente falou, então, vamos. Casou a ideia. Exato. Eu queria estar perto dela por conta da neném também. E ela já estava grávida, né? E a gente já estava muito próxima. Então, eu via o desafio que era para ela, grávida, encontrar uma acomodação. Então, quando ela encontrou, eu falei, me põe junto, porque eu também tô precisando. Eu fiquei, inclusive, 1 semana na casa dela, porque eu não tinha casa. Porque o meu contrato daquela casa acabou. E aí eu fui pra casa dela. Uma semana depois... né, cara? Tem que fazer networking aqui, tem que ter amigo pra se ajudar, né? Tudo que eu consegui de trabalho, documento, casa, foi tudo network. Tudo. Né? Quem não sabe network é quando você fala, olha, amigo, eu tô precisando de alguma coisa. Faz o contato ali. Vai espalhando, exato. Tem assim, né? Tem os networking que vão se tornar amigos e tem outros que vão só passar pela nossa vida aqui na Irlanda, né? Sim. Tá tudo bem, cara. É assim que funciona, né? Mas tem que fazer bastante network, especialmente quando chega, né? Especialmente. Tanto que até hoje os contatos que eu tinha de amigos... Licença. Eu tenho contato com a maioria deles, eu vejo, e aí, fulano, tô precisando de tal coisa, se souber, me avisa. Me avisa. Porque às vezes alguém fala, eu tenho um trabalho no lugar tal, aí já chama pessoas, não leva nem currículo, só chega. Exato, exatamente. Foi fulano que indicou, então pode vir. Eu tive um trabalho aqui que eu levei meu currículo, eu saí com os amigos e nesse dia entreguei um currículo nesse restaurante, e aí eu fui trabalhar lá, trabalhei 2 meses lá e acabei saindo. Foi o único. O resto foi tudo indicação. De indicação, né? Tudo indicação.
Não, beleza. Falando um pouquinho da escola, você já tá no seu segundo visto, né? Tô acabando o segundo Tá visto já. acabando o segundo. E você tá com escola diferente ou você ficou só numa escola? Eu fiquei na mesma, eu E o que cheguei. que você acha que tá achando da escola até então? Eu não tenho experiência de outras De escolas, escolas. mas eu tenho amigos que estudaram em outras escolas. Então, pelo que eu vejo, assim, os livros são os mesmos. O que muda é metodologia, né? A maneira como a escola conduz A e estrutura da escola, exato, a essa estrutura da escola não depende mais da gente do que do do que da escola. professor. Mas, claro que contribui muito. Eu gosto da minha escola, mas eu tive amigos que começaram o primeiro visto numa escola, mudaram para a escola que eu estudo e aí não gostaram, não se deram bem. Então, esse negócio de escola, pra quem tá assistindo a gente, é um negócio bem complexo, assim, porque é individual. A gente tem basicamente três níveis de escola, assim, as escolas premium, as escolas que eles chamam de smart e as escolas que eles chamam de budget. E nesse nível de prêmio mais cara para mais barata, né? Então, assim, qual que é o seu foco? Qual que é o seu objetivo? Você já tem inglês? Você está precisando vir para ter o visto e conseguir trabalhar e viver a experiência do intercâmbio? Ou o foco é aprender inglês? Você consegue aprender inglês como autodidata, sozinho? Ou você precisa de uma escola mais premium para te forçar a estudar inglês? Vai atrás, Então, exatamente. assim, então inúmeras variáveis que vai fazer você pensar. Uma outra coisa importante também é que geralmente, quando a gente chega, a gente está mais empolgado com a escola. Então a gente fica muito empolgado em aprender, em vivenciar a Verdade. escola. Quando a gente já está no segundo em visto, a gente já está um pouco de saco cheio da escola. Porque você vê que você já consegue trabalhar, você já domina basicamente o inglês, você precisa aprender só. Você já está fluente, só tem que aprender mais vocabulário. E aí você não quer muito ir para a escola mais. E aí parece que a Exato. escola é ruim, mas não é porque a escola é ruim, é porque o seu mindset mudou. Aí você imagina 6 meses estudando a mesma metodologia, tendo prova toda sexta-feira, mesmo horário, tudo. Aí E- depois você vai ter mais seis Mais meses. 6 meses de Com novo. certeza, é muito Então, assim, maçante. antes de falar mal ou falar bem, assim, tenta fazer uma análise nesse sentido que eu falei, entendeu? Lógico que tem escolas melhores para um e escolas piores. Tem a ver também com o professor, né? Eu sou da escola X, tive um professor. Às vezes a Stephanie da mesma escola teve outro professor com uma outra experiência diferente, apesar da metodologia ser a mesma, né? Sim, exatamente. Impressa pela escola. É, porque você como professor, você precisa ter didática. E é muito difícil, porque você vê, eu tive professores da mesma idade que eu, entendeu? Então, assim, às vezes eles estão aprendendo ainda também a ser professor. Sim, Eles sim. são nativos, falam inglês a vida toda, sabe tudo, mas você Passar, está né? numa sala de Você aula, passar gramática. exatamente, é diferente, é diferente. Ah, então você tá na mesma escola, os dois vistos Eu ali, né? estou na mesma escola e a terceira eu ainda não sei se eu vou renovar em outra escola ou não. Ainda não É, tenho não certeza. tá pensando ainda. Porque às vezes entra essa coisa do budget, né? Você entra, Sim, a outra é muito mais, sei lá, 300, 400 euros mais barato é o preço do ERP, exato, entendeu? Aí, pra você que tá lá só frequentando pra ter o attendance, né? Que é a frequência, né? exato. E eu imagino assim, mais ainda no terceiro curso, né? Que É, muita gente. já nem vai Exato, mais. nem, não tá nem aí. Eu conheço muitas pessoas que foram expulsas da escola e continua só com o documento, continua trabalhando e fazendo dinheiro, Só entendeu? pra terminar o Só visto para e ir terminar. embora e voltar pro Brasil. Exatamente, exatamente. Então, É, não é realmente diferente mesmo. Agora falando um pouquinho de Cork na Irlanda. Por que que você escolheu Cork? porque meu amigo estava aqui, a princípio. Tipo, mas você não chegou a cogitar outra, apesar de você não ter se planejado e pesquisado Exato. muita coisa? Até hoje eu não me imagino morando em, tipo assim, Dublin. Em Dublin. Ah, Não, você gosta bastante de Cork. eu gosto. Eu tenho Mas você amigos já visitou Dublin? já. Eu tenho amigos que moram em Dublin, que inclusive quando eu fechei tudo, eu falei, não, eu vou mesmo, mandei mensagem para eles, são amigos muito queridos, que inclusive dançava comigo, eu tenho um contato muito próximo. Mas eles moravam em Dublin. Moram em Dublin. E aí eu falei, eles me acolheram na casa deles quando eu cheguei, depois me ajudaram, ah, não, você vai pegar esse ônibus, vai para Cork e tal. Então, assim, eu já sabia, a casa deles em Dublin é uma graça, é maravilhosa. Só que eu fiquei, assim, com muito receio. Eu tive a oportunidade de ir para Dublin no segundo visto. Ah, é verdade. E eu não quis.
Porque a gente vê como está a situação lá. É a cidade maior, tem um pouco Exato. mais de, você tem que ter um pouco mais de atenção, pra não falar que tem mais Sim. violência, assim, né? Mas Exato. E da onde eu venho, a minha cidade, é uma cidade, assim, desenvolvida, boa e tal, mas não é de uma onde você cidade é no tão Brasil? grande. Indaiatuba. É São Paulo, né? São Paulo. Conhece Campinas? Conheço. É do lado de Campinas, Campinas, entendi. exato. Então, assim, é uma cidade muito boa, tem uma gerência lá muito boa. Não é uma cidade muito grande, mas não é uma cidade pequena, Pequena, entendeu? Então, meio que se parecido assemelha com Cork, assim, Exato, exatamente. Então, assim, eu consegui andar lá um monte na minha cidade, a gente tinha carro, né? Mas quando eu não dirigia, eu andava a pé, de ônibus, e é a mesma que é coisa que a igual gente aqui. vive aqui, exato. Então, pra mim, não me vejo morando em Dublin, em outras cidades aqui do lado, porque acho que eu acho que Não não me bate daria muito, muito. né? E eu também não sou uma pessoa, assim, da De, cidade da grande. cidade grande. Exato. Não, legal. E assim, Stephanie, o quanto você acredita que a sua vinda para o intercâmbio, né, a sua vinda para a Europa impactou nas pessoas em seu entorno, assim? Nossa, eu acho que muito, muito. Porque eu sempre tive um ciclo de amigos, assim, muito consolidado. Então, eu tenho amigos, assim, de 10, eu tenho 25 anos, mas eu tenho amigos de 10, 15 anos. Então, o fato de eu ter vindo pra cá, cara, foi. Impacta as Eu não sei, pessoas, eu não né? sei explicar o quão Impactante. impactante foi. É que Porque as as pessoas pessoas acham esperam, mas quando acontece. acontece, As pessoas acham que é uma coisa meio impossível, né? E aí, quando vê uma pessoa próxima a ela, que no caso é você, fazendo, você, cara, será? sim. Ó, a gente estava falando do meu pai, né? Eu nunca conversei sobre intercâmbio com ele, nem nada. Vou falar assim porque é dentro da minha casa. A minha mãe sabia completamente, as minhas irmãs e tal, mas, Stephanie, você é doida. Ah, Mas meu pai, eu não tinha muito essa conversa com ele. E aí eu falava, nossa, eu acho que ele vai sofrer, porque a gente é muito próximo, ele me buscava no trabalho, a gente veio conversando. E isso é uma coisa que me faz muita falta. Mas assim, o fato de eu ter vindo pra cá, hoje eu vejo meu pai assim, nossa, minha filha tá lá. Assim, ai, eu ligo pra ele assim, ah. ai, pai, eu tô aqui no trabalho, fala com os amigos dele, ai, minha filha mora lá. Ele sente orgulho, né, de ver Muito, você lá, né? muito, exatamente. E Ah, não só meu pai, minha mãe também, porque eu não estaria aqui se não fosse pelo apoio deles. de forma Você nenhuma. tá vendo, tá? Estão vendo aí, Tá ó. ouvindo? É Eu isso não mesmo. estaria aqui sem o apoio da minha Da sua família. família, né? Não só dos meus pais, mas dos meus avós, minhas tias. Todo Não mundo ali conseguiria. sempre apoiando, né? Com certeza, com certeza. E, não, né, excelente, assim, né? E sobre viagem? O que você já... Antes de falar de viagem fora da Irlanda, você já viajou bastante dentro da Irlanda, assim? Ou só que não? Só que não. Só que não. Conhece Porque Cork e Dublin só? conheço Cork, Dublin, assim, Alguma bem coisinha? pouquinho, bem Cliffs pouquinho. of Moher. Não fui. Não foi, mas tem que ir. Tenho. Eu comecei agora, assim, eu acredito É que quando porque... você chega, você tá tão assim, precisa trabalhar para não perder o Ah, dinheiro tá. que você tem em reserva e conseguir documento, e é tanta coisa que a gente vive muito no automático. Sim. E eu sou uma pessoa que eu sempre fui de assim, trabalhar. Eu sempre trabalhei, sempre Uhum. assim, muito, sabe? De não ficar em casa, eu não parava na minha casa. E quando eu vim pra cá, essa coisa veio junto comigo. Mas você tá indo pro seu último visto. Então Tô você, indo pro último visto. E então agora tá pesando. tá pesando. Agora tá Mas pesando, você já, porque... já tem feito algumas viagens. Sim, eu viajei até agora por 2 países. E aí o terceiro tá vindo aí Tá pouco vindo aí. tempo. Segredo. Segredo. É. Mas para quais países que você foi? O primeiro foi para Portugal, que também foi a realização de um sonho, porque eu sou católica e existe um evento que o Papa faz, né? Participa, que chama. Não é o Papa, mas ele está presente nesse evento. Chama Jornada Mundial da Juventude. Ah, já ouvi falar. Exato. E aconteceu no Brasil, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos isso. E foi no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. E aí aconteceu de novo e aconteceu em Portugal. E aí, esse evento acontece a cada 3, 2 anos, depende da onde vai ser o evento. Até por conta de questões climáticas, enfim. E aí, um evento muito grande. É um evento católico muito grande. E aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro.
E eu queria muito ir. Eu queria muito ir. Só que Acabou não dando. não dá, eu era nova, não ia pro Rio de Janeiro sozinha. Tipo, algumas É. pessoas no meu grupo de jovens iam, mas assim, não tinha condição. Só. Eu ia. Ah, Cara, é muito longe, é muito fora, entendeu? E aí minha mãe falou: não, no próximo você vai, minha mãe falou. O próximo foi na Polônia. é. Tive amigos que foram também, mas não deu. Não fui. Mas teve um próximo que foi em Portugal. Exato. Aí foi na Polônia, depois disso da Polônia foi no Panamá. E no Panamá era o que eu tava mais próxima de ir, assim, e não deu, tipo, não era pra ser. Aí eu falei, ah, beleza, vamos esperar e tal. Antes de eu vir pra cá, foi anunciado que quando termina o evento, já anuncia o próximo, daqui 2, 3 anos. E foi anunciado que seria em Portugal. E você já tava morando aqui, né, Irlanda? Eu ainda não estava morando aqui. Eu nem sabia que eu ia vir pra cá. Tá. Quando eu cheguei aqui, eu falava, nossa, vai ter a jornada em Portugal, que não sei o quê, eu quero muito ir. Só que eu tava naquela, trabalhava muito. E essa coisa de pedir holidays, assim, a gente quem chega tá, muito pro pessoal próximo. o pessoal que tá assistindo poder entender um pouco, aqui é muito fácil a gente pedir holidays. É muito fácil pedir day off, porque a gente trabalha por hora. Exato. Então, se você não for, você não ganha e tá tudo bem. Exato. Dependendo se for dias de férias ali que você ganha uma porcentagem, assim, né? Mas, pra resumir, assim, não Sim. vai, não ganha. Exato. Vai e você ganha. Exato. Então, pedir off aqui, dependendo da quantidade de gente que tem, sei lá, tem 30 funcionários. Se um não foi, põe o outro no lugar. Já era. É muito fácil É muito resolver. fácil. Lá no Brasil, aí no Brasil é super complicado, Exato. né? E eu trabalhava em escola, só tinha férias quando as crianças Você tinham tava de férias. Exato. Aí até você mudar esse mindset que você pode pedir folga 5 Exato. dias quando você quiser, demora um pouquinho. Exato. E era um evento, assim, de 10 dias. Então, eu poderia ficar 10 dias fora? Poderia, mas eu não ia receber. Também tem isso também, tem esse ponto também. Exato. Então, eu ainda não tinha esse dinheiro guardado para poder, acumulado, para poder ficar fora 10 dias e continuar pagando o aluguel, as contas do mês. Exatamente. E como é que você fez? Eis que surgiu esse meu ex-amigo também, ele é católico, e aí ele falou assim, Sté, vou pra jornada? Vamos. Vou com um grupo de jovens daqui que não sei o que. Aí sabe quando dá aquele start assim, não, se eu não for agora... É a vida me chamando pra ir. Se eu não for agora, eu não vou mais. Eu tenho que ir pra agradecer as bênçãos que Deus me deu. Exatamente. Então eu tinha isso muito forte no meu coração. Não importa o que aconteça, eu vou. Nem que eu me aperte muito, assim, peça ajuda pros meus pais. Mas eu vou. Eu vou. Aí eu entrei pra um grupo irlandês, um grupo de carry, e aí... Eu fui com eles, com esse grupo, e eu não paguei nada. Eu não paguei nada. Não paguei passagem, não paguei viagem, não paguei nada. Porque já estava tudo custeado por uma instituição lá de carry. Porque, assim, já estava certo. E quando você não tinha condição de pagar, eles arrumavam... umas doações. Tipo, doação, patrocinador, assim, sabe? Pessoas que vão te ajudar a você ir. E isso aconteceu comigo. Entendi. Eu não paguei. Era uma viagem de acho que 10 dias. A gente ficou num hotel 4 estrelas e super bem localizado. E tava já com a inscrição, tudo. Era uma viagem de, sei lá, uns 1.400 euros. Ainda assim, por ser Portugal, aqui do lado, é caro. Mas assim, eram 10 dias. E eu ganhei. Eu ganhei isso. E assim, eu fui tão grata. Deus te abençoando. Tão grata. E eu vi o Papa 4 vezes, assim, pertinho. Tipo assim, eu aqui, ele ali na porta, sabe? Então, assim, foi... Eu não tenho palavras para descrever o quão importante foi. E eu realizei o sonho de ir pra jornada 10 anos depois de quando eu decidi que eu ia. E morando na Irlanda. Morando na Irlanda. Mais um orgulho aí pra família. Mais um orgulho. E aí, a segunda viagem que eu fiz mesmo foi recente, pra Grécia, que também era um lugar, assim, que eu queria muito visitar. Eu gostava muito quando a gente falava sobre isso na escola. São coisas que a gente aprende na escola, né? Sobre os deuses gregos e isso e aquilo. Então, assim, você poder ver esse lugar... De perto, né? Nossa, ver as realmente... culturas de lá, a arquitetura, né? A arquitetura, surreal. A cidade, a gente foi para Atenas primeiro. Depois Atenas, nós Mykonos. Fomos para Santorini. Atenas e Santorini. Mas Atenas, assim, a cidade em si parece Osasco. Parece Osasco, coisa que ninguém fala, mas parece Osasco, em São Paulo.
Mas os pontos turísticos, assim, os pontos onde tem, fala mesmo sobre a história da Grécia, É bonito, surreal. né? É bonito de ver. Surreal. São coisas, assim, imensas. Fala, cara, como foi construído Construído isso, isso? né? E gigante, gigante. Você poder ver as coisas que você ouvia na escola, você conseguir ver pessoalmente, surreal. Bem legal. Surreal. E você foi para mais foram essas dois lugares que você foi. Que eu fui E tá mesmo, vindo mais um aí que é segredo. a gente Não, não falou ainda, porque aqui acho que a gente tem que esperar tem que esperar acontecer. acontecer, é verdade, Exato, verdade. exato. Super concordo. Mas desses dois, é porque não tem como comparar, né, a Grécia com Portugal, porque o Portugal você foi por um propósito diferente, Exato. né? Então, eu fui para Portugal, eu até tô querendo ir pra lá de novo. Para conhecer, Pra fazer um pouco de conhecer turismo Portugal. lá. Exato. Eu tenho uma tia que mora lá, irmã do meu pai, a irmã mais nova do meu pai. Ela mora lá, então, assim, é muito Tá mais fácil. perdendo tempo de ir É lá, muito né? mais fácil. Só dar uma ida lá. Só dá um pulinho assim. O problema é que não tem voo direto para Lisboa aqui de Cork, Não, né? tem que ser de Tem que ser Dublin. de Dublin. Mas O voo daqui é para Faro. Pra Faro. Mas assim, a mesma distância daqui de Cork para Dublin é a mesma distância de Faro para Lisboa. De ônibus. Então você tem que ver o que é melhor para você, o que Só sai que mais eu barato. falo assim, o preço é praticamente o mesmo de Ah. ônibus. Acho que tá em torno de uns 16, 17 Você euros. quer andar de ônibus aqui da Irlanda ou quer andar de ônibus lá, Em né? Portugal? Lá em Portugal? Claro, exato. Porque é uma visão diferente. Aqui Já tá acostumado, quase né? sempre tá chovendo, chovendo. nublado, então a gente dorme a viagem inteira. Eu fui muito pra Porto uma época, que tem um amigo meu que é? morava perto de Porto, mas eu ia e aí não dava, porque Porto fica no norte, né? Sim, E Faro fica no sul, então eu acabava indo pra Dublin, sim, que era sim, mais sim. acessível. Mas é mais fácil. E Mas pô, legal vou te você voltar. Vou te perguntar uma coisa. Você toma Pô. vinho do Porto? Então, o vinho do Porto, ele é mais ele é quase que um licor, né? De Sério? tão docinho que ele é, assim. Eu não provei. Tô morrendo de Mas vontade. aprove. E os vinhos lá são extremamente baratos, assim, né? Sim, Tipo, 3, isso é 4 verdade. euros. Isso é verdade. Quando eu cheguei aqui, eu gosto muito de tomar vinho. Quando eu cheguei aqui, eu vi as garrafas, tipo, 8, 9 euros. Eu falava, nossa, tá E barato. lá é menos da metade É do preço. muito mais barato, cara. Sério. Tá, beleza, Stephanie. Agora vamos falar um pouquinho de perrengue. O que você pode pontuar de perrengue? Eu já sei de um. Tipo, Londres. Nossa. Ela nunca foi pra Londres, mas ela já passou perrengue em Londres. O maior perrengue que eu tive na Irlanda foi quando eu passei por Londres. De tudo. Tá, Sim. então vamos contextualizar esse perrengue aí pro pessoal que já tá curioso Vou. assistindo a gente. Você tava vindo de onde pra onde? Era uma conexão, pelo jeito, né? Na verdade, foi quando eu estava indo pro Brasil. Recentemente que você foi visitar sua família. Foi. Eu fui em outubro pro Brasil. Era uma viagem... Na ida ou na volta? Na volta. Não, na ida. Indo pra lá. Indo pro Brasil. Indo pro Brasil. Nossa senhora. Não, porque foi... você Essa história... Então vamos lá. Meu, porque assim... Seu voo era Dublin, Londres. Quando eu comprei a passagem pra vir pra cá, eu não sabia. Muitas pessoas fazem isso, tá? De comprar a passagem. Picada. Você precisa comprar uma passagem de saída da Irlanda quando você vem pra cá a primeira vez. Sim. Então, muitas pessoas compram, é mais barato você comprar daqui pra Paris, daqui pra Londres. Então, muitas pessoas compram a passagem de saída para esses países daqui da Europa. Mas eu não sabia que eu podia fazer isso. Então, eu comprei a passagem de volta pro Brasil. Só que a minha preocupação da passagem era vir pra cá. Eu não ia usar essa passagem de volta. Eu ia pedir reembolso ou eu ia tentar adiar ela para outro ano, né? Esse ano aqui E agora. o que você acabou fazendo no final das contas? Aí- Você adiou. Não, aí eu uma semana antes do dia da viagem, falei, vou usar a passagem e vou pro Brasil passear. Ah, Eu tava de férias da escola e tal, eu vou usar a passagem. vou usar a passagem. Só que, como eu falei, a minha preocupação era vir pra cá. Então, eu comprei a passagem de Guarulhos pra Madrid, Dublin, e aí em Dublin peguei um ônibus pra vir pra Cork, quando eu vim pra cá. Eu queria chegar aqui de dia. A volta você comprou mais barato que tinha. A volta foi a mais barata que tinha. E a mais barata que tinha era Dublin, Londres, Madrid, Guarulhos. Eram 3 voos. No. Quando eu saí daqui de Dublin, daqui de Cork, eu saí 5h30 da manhã daqui de Cork. E aí eu fui pra Dublin. Não, você foi pra Dublin. Fui pra Dublin de ônibus. E aí fui pra... Nossa, eu já tô até triste, gente. Porque já ir pra Dublin de ônibus já é um parto. Já, 5h30 da manhã. É Não um dormi a parto. noite inteira. Só que, tem essa, que ninguém do Brasil sabia que eu tava indo.
Porque eu já tinha falado para os meus pais que eu tinha adiado a passagem e tal. Era meio que surpresa. Era surpresa. Ninguém sabia. Sabia. Só os meus amigos daqui que sabiam, mas alguns também, nem era todo nem mundo. era todos, Aí fui... Ônibus 5h30 da manhã, Cork, Dublin. Terrível, né? É. Aí cheguei em Dublin e tal, toda animada, não vai dar certo. Porque a minha preocupação não era em Londres, a minha preocupação era que eu ia chegar em Madrid e eu teria, tipo, 1 hora no máximo de conexão até entrar no voo para Guarulhos. Então, assim, eu teria que correr. O aeroporto de Madrid é imenso. Aí saí de Cork, fui para Dublin. Em Dublin, meu voo atrasou para Londres. Só que ainda assim eu tinha uma margem assim, de 2 horas. Então tava ok. Só que quando eu cheguei em Dublin, em Londres, aquele aeroporto, da hora que eu desci do avião, até eu achar o quadrinho lá dos voos e tal. O painel, assim, não tinha informação nenhuma. Eu só fui seguindo o fluxo. Fui seguindo. Aí fui procurando flight connection. E fui indo. Aí, quando eu cheguei lá, assim, correndo, pega ônibus lá dentro do aeroporto, pega trem lá dentro do aeroporto, pra ir de um terminal pro outro. Surreal. Cheguei, aí, beleza. Era um voo de Londres-Madrid. De Londres-Madrid. Aí, quando eu cheguei lá em Londres, corri tudo isso, aí parei no controle de bagagem, eles tiraram todas as minhas coisas da minha mala de mão, da minha mochila, tudo. Tava levando batonzinho para as minhas priminhas, tipo assim, tinha uns 12 batonzinhos. Eles olharam um por um, todos. Aí já perdi um tempão aí, né? Aí, beleza, juntei tudo, corri. Aí, quando eu cheguei no meu portão de embarque, que eu não achei meu voo lá naquele painel, eu não achei meu voo. O meu cartão de embarque estava errado. Aí, cheguei lá, quando eu encontrei, fui lá escanear para entrar no avião. Não passava. Aí a luzinha vermelha. Só que era um voo para Madrid, no mesmo horário que o meu voo. Mas não era o meu voo. Aí a moça falou assim, esse não é o seu voo. Você precisa achar o posto do consumidor e tal. Aí no outro terminal, aí pega ônibus, pega trem, vai. No fim, eu perdi meu voo. Porque não deu tempo de embarcar, porque aquele aeroporto, assim, não recomendo quem tá vindo pra cá passar por Heathrow. Não recomendo. Não recomendo escala em Londres, porque sempre dá problema. Eu nunca estive pessoalmente, nunca fui no Heathrow. Já fui nos menores, né? Sim. Nos Luton, Gatwick, Stansted, mas em Heathrow. Nossa. Eu nunca assim, foi desesperador. Aí passei, quando eu consegui chegar eles me recomendaram ir atrás da minha companhia, do meu voo, que eu saí de Dublin para Londres. Quando eu consegui chegar ali, já era 10h30 da noite, já tinha perdido meu voo, porque meu portão de embarque fechava às 6h30. Então, quando eu consegui alcançar, era 10h30, o aeroporto estava fechado. E aí? E aí eu tentei falar, tinha uma moça lá, conversei com ela, falei da situação, e aí ela falou assim, me desculpa, mas você teve tempo para embarcar e nós não vamos correr atrás, você vai ter que se virar, entendeu? Basicamente foi isso que ela falou. Liga lá e você falar com a companhia. Liguei para a companhia e foi a mesma coisa. Me falaram a mesma coisa, que eu tive tempo para embarcar e que eles não na verdade você teve, só que o meu cartão de embarque estava errado. Então, até achar esse ponto de consumo do posto, não sei como posto fala. do consumidor, eu acho que é posto atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, isso, essa palavra. Atendimento ao cliente. Quando eu cheguei lá, customer service. Aí, quando eu cheguei lá, a mulher me emitiu um novo cartão de embarque, que quando eu escaneei para entrar, para ir para o meu portão de embarque, também estava errado. Porque era o mesmo, ela emitiu o mesmo. Então, eu simplesmente não consegui embarcar. Não consegui. Tá, mas e aí, o que você resolveu? Dormi no aeroporto. Aí eu falei, vou procurar. Primeiro de tudo, eu falei com a minha tia de Portugal, e aí ela falou assim, como assim e tal? Vamos procurar um voo. Porque eu não podia voltar pra cá, porque eu já tinha dado entrada na documentação da escola, mas não estava pronta. Então eu não conseguia voltar volta pra Irlanda, porque eu não tinha documentação, meu visto já tinha expirado. E Nossa, eu não conseguia sair. Perrengue. Exato. Mas o seu voo pra Guarulhos era que horas? É no dia seguinte, de noite? Não.
Era naquela mesma noite. Porque eu ia chegar em Madrid, acho que por volta de 8, 9 da noite. Era o último voo que tinha. Você chegar em Madrid 8 da noite e o seu voo era tipo Já 10 e meia. era o último voo que tinha E aí saindo era de lá. 10 horas e ainda tava em Londres. Era 10h30, eu tava em Londres ainda. Que E era aí que o aeroporto fechou. você dormiu no aeroporto. Aí tentei comprar outra passagem, que a mais barata, isso era uma quarta-feira. A mais barata que eu achei foi 1.200 euros. Nossa. Só pra ir pra lá. Só pra ir pra Londres e Paris. Não, Londres e Madrid. Londres, Guarulhos. Direto. Ah, tá, direto. Mas era assim, era uma passagem, isso era uma quarta à noite. Era uma passagem que eu ia sair quinta-feira à noite, lá de Londres, e ia pra Portugal, ia chegar em Portugal por volta de 10h30 da noite da quinta-feira, ia dormir em Portugal, ia pegar um voo 10 da manhã e vir pra Guarulhos, ia chegar sexta-feira à noite. Tipo assim, por volta de 9, 10 horas da noite eu ia chegar em Guarulhos. Tô curioso pra saber o final dessa história. Sério. E aí, falei, minha tia tava lá em Portugal, falei, não é problema, eu fico na casa dela, comprei a passagem. Vou procurar um lugar pra dormir agora, porque eu tava extremamente cansada, exausta. Estressada. E aí, procurei um lugar, um hostel pra ficar lá perto. Fiz a reserva. Quando eu fiz a reserva pra entrar 2 horas da manhã, a reserva pulou pra 2 horas da tarde. Ou seja, não tinha como eu ir pra lá 2 horas da tarde, eu ia ter que dormir no aeroporto de qualquer jeito. O cara me reembolsou, peguei meu dinheiro de volta e tudo. E eu tive que dormir no aeroporto. Eu não tinha escolha. Não tinha escolha. Aí, nessa... Mas você fez esse trajeto, dormiu no aeroporto? Aí, dormi no aeroporto. Pegou o voo pra Portugal? Não, a minha passagem foi cancelada. Por causa de quê, gente? Não sei. Minha passagem foi cancelada. E aí, te devolveram o dinheiro? Meu reembolso seria em 5 dias úteis. Ou seja, eu não tinha dinheiro pra voltar pra cá. Eu não podia voltar pra cá. Não tinha dinheiro pra comprar outra passagem que eu já tinha comprado. Como é que você tá aqui na Irlanda hoje? Liguei pro meu pai. Aí eu liguei pro meu pai. Conversei com ele. Falei, pai, chorei. A cara desse tamanho, inchada. Pai, eu queria fazer uma surpresa. Falei, pai, eu queria fazer uma surpresa. Exatamente isso. Eu queria fazer uma surpresa, mas eu tô presa em Londres, não consigo sair, não consigo voltar, não consigo ir pra outro. Não consigo. Aí ele falou assim: fica tranquila, a gente compra uma passagem e a gente dá um jeito. Aí você comprou outra passagem. Eu fui pesquisar de novo. Só que, cara, tava assim, 2.000 e pouco. Era quase 10 mil reais. Só pra ir pra Guarulhos. É uma passagem, uma perna só. Uma perna só. Aí eu falei assim, cara... porque é de última hora, né? Não tem como. Aí, no fim, dormi no aeroporto. Falei, não, chega. Não vou pesquisar mais nada. Deitei ele no café. Agarrei minhas mochilas, minha bolsa, tudo. E aí, dormi no aeroporto. 5h30 da manhã, eu fui de novo na minha companhia. Ela disse a mesma coisa, que não ia arcar. Aí eu fui na companhia que era o meu próximo voo. Que era de Londres, seria de Londres para Madrid, Guarulhos. E aí foi um anjo na minha vida, uma mulher, que o cara me recebeu, a hora que ele falou, oi, tudo bem? Eu já tava chorando de novo. Aí me recebeu, ele falou assim, aquela mulher vai te ajudar, tenho certeza. Aí fui lá, falei com ela, eu falei, eu nunca fui tão defendida na minha vida. Ela pegou o celular dela e ela ligou de novo pra companhia. E ela falou. Ela ficou uns 20 minutos no telefone. Aí depois disso, ela falou, olha, você vai ficar com a gente vai assumir a responsabilidade. Você vai pegar um voo daqui agora, de Londres, pra Amsterdã. E aí você vai de Amsterdã pra Guarulhos. E aí ela me colocou no voo. Da Air France, provavelmente, ou KLM. Foi KLM. Cara, que é o que eu sempre uso, a KLM. Não, a KLM ainda é maravilhosa. Ainda mais agora, que eu já morei em Dublin, né? Eu morei em Dublin 4 anos, tô 2 anos e meio em Cork. Sim. Aí eu já usava a KLM e a Air France antes. Agora aqui em Cork, porque você consegue fazer Cork Brasil, né? Sim. Usando a KLM. Meu, foi assim, maravilhoso. Maravilhoso. Ela foi um anjo na minha vida. Então deu tudo certo aí no deu final. Certo. E Cheguei sem gastar dinheiro. Sem gastar dinheiro. Que bom que a passagem foi cancelada. Exato. Aí a passagem foi cancelada, recebi meu dinheiro de volta. E aí cheguei no Brasil 2 horas da manhã, de quinta pra sexta. Então cheguei dia mais cedo. E como é que você voltou? Pra voltar pra cá, eu já tinha documentação, né? Porque eu já tinha rodado a burocracia da escola e tal. Fiquei 1 mês no Brasil, então já tinha terminado, processado tudo. Eu ainda não tinha meu visto, porque a gente só consegue quando chega aqui. E aí, quando eu vim pra cá, foi tranquilo. Fiz o mesmo processo. Guarulhos, Madrid, Dublin. Aí Dublin, peguei um ônibus pra cá. Mas por que você não pegou KLM dessa vez?
Não sabia, porque quando eu comprei a passagem, a gente vai na mais barata, entendeu? Eu continuei na mais barata, mas Então, assim, mas é aquele sem... barato que às vezes sai caro, né? Exato, mas dessa vez, como eram só 2 trajetos, então era mais tranquilo. Eu tinha 5 horas de conexão. Foi exatamente o mesmo voo de quando eu vim pra cá a primeira vez. Eu saí de lá do Brasil à tarde, aí cheguei em Madrid de Pela manhãzinha. Ibéria, não é? Foi Ibéria, foi Ibéria. A primeira vez. Dessa segunda vez eu não lembro qual companhia era, mas não era boa, não. Nossa, super estressante, cara. Eu faço de Muito, tudo pra não muito. pegar 2 conexões. Eu pago R$ 600 a mais. Uma conexão já é complexa. Uma conexão a gente vai, né? Porque não tem jeito. Uma conexão é porque não tem jeito, mas o ideal é ser direto. Exato. Mas Entendeu? agora se eu precisar de novo... É porque quanto mais conexão você tem, mais risco você tem de alguma das conexões dar errado, né? Exato. E Que olha foi o que dá. aconteceu com você, né? Exato. Então, assim, nossa, super impressionante. Eu já tô aqui, essa história aí de... Foi. Eu falo... Eu vou nem perguntar qual que é o outro perrengue, porque esse aí... Não, foi o maior perrengue que eu tive aqui. Assim, o fato de ficar sem casa, morar na casa dos amigos, no sofá, isso não, pra mim não chega nem aos pés. Inclusive, foi quando eu percebi que o meu inglês tava bom. Porque você conseguia desenrolar tudo, né? Cara, eu peguei meu telefone, liguei na companhia, entendi o que eles estavam falando, consegui me comunicar. Isso pra mim foi, assim, um alívio, porque esse até então era o meu objetivo. Eu queria falar inglês. Eu queria falar inglês. E quando você chegou no Brasil, como é que foi a recepção com sua família? Como é que foi todo mundo? Aí todo mundo já sabia, né? Não sabia. Seu pai manteve o segredo? Manteve o segredo. Nossa, que paizão, hein? Pois é. Eu falei, ele é meu parceiro. Assim, aí ele me atendeu, porque eu liguei pra minha prima. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu ia pegar um ônibus para Viracopos, que é em Campinas, e de Viracopos pegar um ônibus para Indaiatuba. Só que eu cheguei tarde, que era pra ter chegado 5h30 da manhã, eu cheguei com esse rolo todo, eu cheguei à noite, né? Não tinha mais ônibus para Viracopos. O rolo. Aí eu só liguei pra minha prima e falei assim, oi, tudo bem? Aí ela, você tá me ligando? Porque eu normalmente mando mensagem, né? Você tá me ligando? O que tá acontecendo? Você tá aqui no Brasil? Aí eu falei, tô. Aí ela, sério que você tá aqui no Brasil? Me fala que eu vou te buscar agora. Aí ela foi me buscar. Ela foi me buscar. Eu peguei um ônibus, tinha um ônibus pra rodoviária de Campinas. Então, eu fui pra Campinas, na rodoviária, e ela me buscou lá. Eu cheguei 2h da manhã em casa. Meu pai, eu achei que ele tava dormindo já, sei lá, mas ele sabia do rolo todo. A hora que eu cheguei, nossa, eu fiquei um tempão abraçada. E chorando. Nunca vi meu pai chorar tanto, sério. Aí a gente ficou lá abraçado. Aí eu fui acordar minha mãe. Ela tava dormindo. Ela deu um grito. Porque eu acordei, ela não me viu, acendi a luz do quarto, entrei, dei a volta na cama. E ela dormindo, cobriu a cabeça. Aí eu tirei a coberta e ela não tava... 2h da manhã. Aí fui dando um beijo assim no rosto dela. Quando eu beijei ela, que ela olhou pra mim assim... ela deu um grito. É sensacional, assim. né? Foi a gente se sente... A gente sabe que a gente é amada. Mas... Só que quando a gente vê que a gente tá longe, depois a gente volta, parece não tem que como a distância faz a gente sentir mais falta, né? Porque tá longe, né? Dá mais saudade. Dá mais saudade. Não tem como explicar, assim, a sensação, o carinho com quem eu fui recebida. Não só pelos meus pais, mas pelas minhas tias, né? Eu sei que você tem uma, assim, né? Pelo que você tá falando, uma família linda, assim, né? Com muito amor, e é bem legal de ver. Mas eu preciso fazer essa pergunta. Sentiu falta de Cork lá? Senti. Não de Cork em si. Eu senti falta do clima, porque tava muito calor. Muito calor. E eu acho que meu corpo não tava mais acostumado com o calor de lá, Não né? tava. Quando eu fui pra Portugal, tava muito quente lá. Mas eu tinha, tipo assim, entre aspas, recém-chegado aqui. Então eu tava com... Fora que a noite também lá em Portugal dá uma esfriada boa, né? Lá no Brasil não tem isso, né? Calor o tempo todo. Então foi refrescável, assim. Eu ainda tava fresca do Brasil, entendeu? Mas... Desculpa. Nossa, mas é legal mesmo ver, assim, né? Que você tá realmente com calor, né? Sim. Que eu também vou, eu morro de calor. Assim, eu falo até hoje, o povo aqui na rua de blusa, eu de regata, de camiseta, eu falo, gente, o que tá acontecendo? Nossa. Mas eu passei muito calor no Brasil, muito calor. E aí eu senti falta do clima daqui. Apesar de chuvoso, eu senti falta. Eu não sinto falta, eu não gosto da chuva, mas eu descobri que eu amo frio. Eu também, eu sou desse time também. Sim. Poxa, mas muito legal, Stephanie, muito legal essa história. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Porque de perrengue você já contou o master. Tem mais alguma outra coisa assim que você queira compartilhar? Eu acho assim, que de história mesmo, né,
não tenho muitas coisas, mas... Não, a sua história é incrível. Mas, assim, pra quem quer vir pra cá... Essa é minha pergunta final. Qual é a sua palavra de motivação pra quem quer vir pra cá e quer viver a experiência de morar na Irlanda? É a melhor experiência que eu tive na minha vida. É difícil, não é fácil, mas assim, a experiência que você ganha, a pessoa que você se torna, é uma coisa que vai ser pro resto da sua vida, entendeu? É bem assim mesmo. Então, assim, eu recebi mensagem de amigo essa semana falando, Sté, recebi uma proposta pra ir, o que você acha? Só vem, só vem. Vem, porque a gente vê pessoas mais velhas que vêm pra cá. Mas enquanto a gente tá mais novo, se a gente tem essa oportunidade, não pense duas vezes. Eu costumo dizer que a Irlanda não é pra todo mundo, mas se alguém tem a vontade de vir fazer um intercâmbio, pelo menos pra viver a experiência... Nem que seja pra ficar 8 meses, assim, venha. Porque essa experiência vai ser um divisor de águas na sua vida, eu tenho certeza. Eu não me sentia diferente. Quando eu fui pro Brasil... amigos falaram, Stephanie, está muito diferente. A nossa visão de vida, a visão de mundo, assim, muda. A gente dá um boom na cabeça da gente. Muito. Até na questão de vivenciar a vida mesmo, assim, sabe? Exato. Saber que a vida é agora e a gente precisa viver o que tem pra viver. E assim, os meus pais sempre incentivaram a gente. Eles nunca foram aqueles pais, não, você não vai fazer isso. Não. Nunca. Então, queria fazer isso. Não, pensa, vai ser bom pra você. Eles sempre, assim, incentivaram. Então, se você tem um apoio, mesmo que você não tenha, mas você deseja muito, vale a pena. Vale a pena. E faz a diferença. Não tenha dúvida. Muda demais. Mas uma mudança boa. Com certeza. Gente, muito legal o episódio aqui hoje, sabendo um pouquinho da história da Stephanie como intercambista aqui em Cork. Compartilhou com a gente um perrengue master aqui de aeroporto. Aí tem gente que tem medo, né, de aeroporto. E assim, essas coisas podem acontecer. E é bom ela relatar e ver que teve solução, entendeu? Que ela correu atrás, que ela ligou, foi no customer service para tentar resolver. E no final das contas sempre resolve, gente. Sempre dá um jeito, sempre resolve. Seja o perrengue de viagem no aeroporto, avião, comandação. E vira história para contar, né? Experiência para os outros é sempre ganho, né? A gente sempre procura. Show de bola. Espero que a história da Steph tenha inspirado quem está assistindo a gente. Muito bacana. Obrigado, Steph, por você ter aceitado o convite de participar e compartilhar a sua história com a gente. Deixar aqui um abraço bem apertado para sua família, que você falou que ama tanto. Vocês são bem Somos muito amor ali entre vocês, né? Sim. Dá para sentir na sua fala isso. Muito obrigada. Espero que sua família esteja bem lá no Brasil. Graças a Deus. Depois que a gente vai para lá e vê que tá tudo certo, calma. E isso foi porque quando eu voltei para cá, eu senti que eu amava Cork. Porque a gente parece que a nossa casa é mais aqui, né? Até quando a gente viaja, quando você viajou pra Grécia, quando você volta, graças a Deus cheguei em casa. Que a sua casa é aqui, Não vou falar isso, senão minha mãe vai brigar comigo. Mas momentaneamente sua casa é aqui. É verdade. Mas você vai voltar pro Brasil em breve. Com certeza. E quem sabe daqui a um tempo você volta pra cá de novo. Pois é. Trago amigos também. Trago suas irmãs. Isso aí. Gente, valeu por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Quiser deixar algum comentário, alguma pergunta para Stephanie, deixa aqui embaixo no vídeo, que depois eu peço ela para revisitar aqui e tá falando com vocês. É isso, gente. Valeu. Impulso Podcast, seu podcast aqui em Cork. Quer fazer mais alguma palavra, Stephanie? Só quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Você é uma pessoa muito, muito bacana. Foi uma experiência incrível. Beleza, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.